Para falar do mercado corporativo, de lajes corporativas, a gente recebe no fechamento de mercado o responsável por esse estudo, o sócio-diretor da Buildings, Fernando de Diziacas. Falei certo, meu xará? Oi, Fernando, tudo bem? Obrigado pelo convite. Falou certo, é um sobrenome complexo, mas você mandou bem. Muito Obrigado. bem. Me conta, como anda o mercado de lajes corporativas, de imóveis corporativos na Faria Lima, o grande hub do mercado financeiro, depois de meses, trimestres ali de vacância, de muito home office, a página virou para o mercado corporativo? Sim, é uma boa pergunta e é importante a gente estabelecer uma percepção clara para toda a nossa audiência sobre o mercado de escritórios. Muito se falou nos últimos anos, durante o período da pandemia, que o futuro do escritório estava destinado ao fracasso, que a nova realidade do trabalho empresarial seria o trabalho via home office, né, trabalhar de casa, mas não é essa a realidade que nós temos visto nos últimos trimestres, desde 2022, o mercado de escritórios na cidade de São Paulo retomou a ocupação de uma forma muito exponencial. A gente percebe isso no trânsito, a gente percebe quando passa a noite nos escritórios e vemos as luzes acesas. Então, o mercado já voltou à prática de operar e ocupar edifícios de escritórios com um número, inclusive, superior ao pré-pandêmico. Na cidade de São Paulo, nesse período de 2020, existiam algo como 9,7 milhões de metros quadrados ocupados na cidade como um todo. E aí, durante a pandemia, esse número reduziu de 9,7 para 9,1. Muitas empresas devolveram seus endereços por uma obrigatoriedade do momento, seus funcionários foram para casa, mas o dado mais relevante é que, quando a gente chegou nesses 9,1, hoje nós temos 10,3 milhões de metros quadrados ocupados. Ou seja, se a gente comparar com os 9,7 pré-pandemia ou com os 9,1 durante pandemia, nós já absorvemos mais de 1 milhão de metros quadrados nos últimos 2 anos, o que mostra a força do mercado de escritórios em São Paulo. E aí, é claro, quando a gente fala de mercado de escritórios em São Paulo, é muito difícil não falar de Faria Lima e Paulista, né? Então, me conta, quem são os novos ocupantes destes andares todos, normalmente desses edifícios espelhados? Quem são as empresas? Tem setores específicos que lideram essa volta? O que é mais interessante na tua pergunta, Fernanda, é que os novos ocupantes são os mesmos velhos ocupantes. Então, muitas empresas que haviam devolvido seus escritórios até de uma forma precipitada durante a pandemia por conta desse movimento, muitos deles foram os que ocuparam os escritórios depois, alguns meses ou anos depois. Então, a gente vê basicamente o mercado financeiro retomando muito a sua ocupação. Então, os principais bancos de investimento já voltaram em peso com as suas equipes para os escritórios. E vale destacar aqui também um setor que talvez um daqueles que mais se creditava que poderia trabalhar 100% remotamente, como o setor de tecnologia. Esse setor tem despontado como um novo grande inquilino para as lajes corporativas da cidade de São Paulo. Então, a gente vê tanto essas empresas de tecnologia, empresas de e-commerce que crescem a ocupação no setor logístico, também têm aumentado suas equipes por conta da demanda e crescido as suas ocupações no setor de lajes corporativas. Então, a gente vê muitas empresas de tecnologia e também do setor financeiro sendo as que têm tomado maior espaço na cidade de São Paulo atualmente. Agora, Xará, me fala sobre as áreas da cidade de São Paulo. Eu peço desculpas para quem não é de São Paulo, mas neste mercado que é muito aquecido, quais são os grandes eixos desta ampliação que você nos explicou? E hoje a gente já tem uma área ocupada maior do que o pré-pandêmico, né? O momento pré-pandêmico. Temos a Avenida Faria Lima, Vila Olímpia. Quais são essas áreas e qual a diferença deste universo da Faria Lima, que a gente está vendo aqui do nosso lado, para a Avenida Paulista, que é onde fica a sede da CNN?
Legal. A gente costuma contar essa história do mercado de escritórios em São Paulo e ele nasce na Paulista, né? Então, é uma região das mais consolidadas, uma região super histórica da nossa cidade, que mantém o seu valor ao longo de todos esses anos, ao longo de mais de 20, 30 anos de mercado imobiliário bem consolidado corporativo. Mas com o tempo as empresas, até por uma falta de oportunidade do próprio mercado crescer na Avenida Paulista, não tinha mais para onde ir, o mercado imobiliário ele começa a mudar e criar novos hubs, né? Então, ao longo do tempo, esse mercado desceu para Faria Lima, depois ele expandiu para Vila Olímpia e para Pinheiros, passando pela região da Avenida Berrini, hoje chega aqui na região da Chucre Zaidan, e se esparrama para a região da Chácara Santo Antônio. Então, toda essa região da Zona Sul são regiões muito consolidadas do mercado de escritórios, e a gente tem outros pequenos focos na cidade, como a gente tem um polo na Zona Leste que está se desenvolvendo, um polo na região da Zona Oeste, mas os principais mercados seguem sendo Faria Lima, Vila Olímpia, Paulista, Berrini, Pinheiros, como você citou. Dado curioso é que a região da Paulista ela é a região com maior número de metros quadrados da cidade de São Paulo, se a gente desconsiderar o centro da cidade. O centro da cidade tem muito metro quadrado, mas nem sempre com um padrão que as empresas buscam. São edifícios mais antigos, quase alguns da década do século passado. Então, são edifícios bem mais de padrão, não tão corporativo assim. Mas quando a gente olha exclusivamente os edifícios de alto padrão, eles estão bem mais concentrados na região da Faria Lima, e é por isso que a região tem o glamour que de fato ela tem. Ela está próximo a regiões de bairros residenciais de altíssimo padrão. Isso pesa muito na decisão de onde uma empresa vai se instalar, porque o sócio tem um peso importante nessa decisão, então a Faria Lima tem esse peso. A Paulista também, porque está próximo a regiões como Jardins e Higienópolis, mas hoje a grande concentração de edifícios de alto padrão está na Faria Lima, com um destaque. Tem uma região que vem logo na sequência. A Faria Lima hoje tem 1 milhão de metros quadrados de altíssimo padrão, e a região da Chucre Zaidan tem 900 mil metros quadrados de altíssimo padrão. Então, uma região que nasceu nos últimos anos, não era uma região reconhecida, né, como uma região principal para o mercado de escritórios, mas que hoje tem sido uma opção importante, principalmente quando a gente fala de preço de aluguel, que a Faria Lima disparou. E, Fernando, para a gente terminar essa conversa interessantíssima, o que fazer para o centro voltar a ser reocupado? O governo do estado tem o plano de levar boa parte da sua gestão para o centro. Há iniciativas absolutamente maravilhosas, por exemplo, nos arredores da Praça da República. É a região que é melhor conectada, tem diversas estações de metrô, CPTM, terminais de ônibus. Por que isso não vira laje corporativa AAA? Eu acho que aqui tem vários parâmetros. Acho que a intervenção pública ela é mandatória para que as coisas aconteçam bem. Só que aí você tem outros fatores. Primeiro, que hoje você não tem uma gama, uma oferta de terrenos no centro grande. Então, se você não tem uma oferta de terrenos, para você pensar num novo hub de edifícios AAAs, você está pensando em retrofits, ou seja, fazer uma grande reforma num edifício existente antigo e trazer ele para o que há de mais moderno hoje. E essa conta não é barata. E, por vezes, não é nem só uma questão do investimento. Há uma inviabilidade técnica de você transformar um edifício muito antigo em um edifício de altíssimo padrão. Então, acho que hoje o centro ele não vai se desenvolver como um novo grande polo de edifícios de alto padrão. Eu acho que ele tem um desenvolvimento muito bom para empresas que querem escritórios com uma personalidade maior até do que escritórios mais quadradões, com aqueles espelhados que a gente vê nessas avenidas que nós citamos. Tem muitas empresas que têm feito um movimento de mudar para o centro. Todas elas têm um perfil de funcionários e de atendimento ao público mais diferenciado, com empresas de arte, empresas de cultura, empresas criativas, agências de publicidade. Esse perfil tem ocupado um espaço relevante no centro, enquanto os grandes bancões, fundos de investimento e tudo mais permanecem em regiões mais consolidadas como a Paulista e a Faria Lima. Eu acho difícil a gente ver
um movimento de migração dessas empresas do setor financeiro para o centro da cidade. Eu acho que interessantíssimo isso. Então, e aí faz todo sentido. Recentemente eu vi que o pessoal da Enjoei, por exemplo, foi para o Copan, o edifício icônico da cidade de São Paulo, com um baita escritório lindo. Então dá para dizer que é o seguinte, se tem Excel, vai na Faria Lima, vai para a Vila Olímpia, se tem Photoshop, se tem criatividade, pode ir para o centro. Agora, Xará, só para agora terminar de verdade, a gente teve durante o começo dos anos 2000 ali, um boom de escritórios longe de São Paulo, na região do Alphaville, Santana de Parnaíba, Barueri. Essa história ainda tem potencial ou os escritórios naquela região já passaram pelo seu ápice? Eu acho que tem potencial no preço certo e para o público certo. Durante muito tempo, aquela região teve uma ocupação grande, fruto de incentivos fiscais que eram dados ali. Agora, a região de Alphaville ela performa muito bem quando você não encontra mais espaços disponíveis na cidade de São Paulo. E aí, por falta de espaço aqui, você vê algumas empresas migrando para regiões como Alphaville. Num cenário onde hoje nós não é nem dizer que nós temos um excesso de oferta, mas nós ainda temos diversos edifícios de qualidade disponíveis na cidade. Num cenário como esse, é pouco provável que empresas migrem seus escritórios daqui para regiões mais afastadas, como Alphaville. Eu acho que Alphaville existe mercado de Alphaville, que é um mercado que já está posto, um mercado local, mas que ela não deve atrair empresas que hoje estão bem instaladas na cidade de São Paulo. Isso pode acontecer num futuro, se os preços daqui se tornarem muito altos e aí Alphaville começa a ser um competidor para empresas que estão buscando custo baixo, não necessariamente empresas que estão buscando a localização e o padrão dos edifícios, que por lá também são muito bons, mas hoje você tem uma gama, uma oferta de opções aqui também de altíssimo padrão, estando em localizações muito mais próximas de outras empresas, para quem vai fazer esse B2B, né? Venda para outras empresas, acho que faz mais sentido estar por aqui. Se tivesse metrô em Alphaville, Fernando, a história seria muito diferente. E de verdade, assim, como paulistano, eu gosto muito de arquitetura, de urbanismo. Que bom perceber que parte do mercado imobiliário tem pensado mais na locomoção das pessoas que ocupam seus espaços e como as estações de metrô, as estações da CPTM têm sido parte na escolha de pelo menos de parte dos projetos e que seja assim, porque é assim no mundo e não tem sentido a gente só pensar em carro, só pensar na garagem ou pior, no helicóptero. A gente conversou com o Fernando de Diziascas, agora eu errei. Isso. Sócio-diretor da Buildings, muito gentilmente conversou com a gente sobre este interessantíssimo mercado imobiliário. E para não deixar os nossos telespectadores que não são de São Paulo tristes, a gente volta a conversar sobre outras cidades, porque tem muito mercado corporativo pelo Brasil e tem muito assunto para falar sobre isso. Xará, obrigado pela conversa, boa semana. Obrigado, boa semana para vocês também, obrigado pelo convite. Tchau, tchau.